primeiro agradecer muito ao Fadel o convite, porque eu acho que toda oportunidade nesse momento que a gente está vivendo, ela é fundamental para que a gente possa estar revisitando o passado, digamos assim, porque tem até uma mulher, a Hannah Arendt, que ela costumava dizer o seguinte, que em momentos assim críticos da história da humanidade, ela viveu na Alemanha nazista e foi uma pensadora que se obrigou a pensar aquele horror daquele momento exatamente diante do que estava acontecendo, né? O que é isso, entendeu? E escreveu um livro monumental chamado As Origens do Totalitarismo. E nessa reflexão dela, uma coisa que ela dizia sempre, que ela ia ao encontro de experiências exemplares, porque essas eram importantes para você não só entender o que estava acontecendo, mas também ter a construção de esperanças e de futuro, né? Então, no nosso caso aqui, essa revisitação, o que foi a experiência do movimento da construção do direito à saúde no Brasil, ela é uma experiência exemplar. É uma experiência exemplar por várias razões, mas eu vou destacar três momentos. Primeiro, que contexto foi aquele da luta pela construção do direito à saúde no Brasil? Que foi um contexto que a gente estava saindo da ditadura militar, que foi uma coisa trágica para o Brasil, do ponto de vista de milhares de consequências, desde morte, tortura, destruição de sindicato, lideranças sindicais que foram assassinadas, entendeu? Como em São Paulo, e o outro mineiro, esqueci o Manuel Fiel Filho, enfim, é uma tragédia literal. Naquele período também, houve a greve operária do ABC paulista, né, que foi uma greve fundamental na história do país, que trouxe a classe operária para o cenário principal da luta política, né, uma greve histórica, né, que eram multidões dentro do estádio de Vila Euclides, que era uma coisa assim, verdadeiramente uma pulsação do país por liberdade, por direitos, por democracia, onde até emerge uma liderança com a força política do Lula, né? Que emerge desse processo da luta, da vida. Quer dizer, ele é essa representação da luta que o brasileiro sempre teve. A história do Brasil não é feita de submissão. A história do Brasil é feita de luta, de potência. A própria história do Quilombo dos Palmares, que durou mais de 100 anos e era chamada até pelo Gilberto Freire, que é um outro cientista político, da República de Palmares. Uma coisa que durou mais de 100 anos é vigorosa, né? Não é qualquer coisa, né? Então, naquele contexto que a gente construiu isso, esse direito à saúde, então, nacionalmente tinha essa coisa, o contexto brasileiro era esse. E o contexto internacional era um contexto que vinha depois da Segunda Guerra Mundial, quando houve, até tem um diretor de cinema que eu acho até que valeria a pena se conseguir baixar e botar legenda, passar esse filme aqui, chamado O Espírito de 45. O diretor chama-se Ken Loach, é um diretor inglês que fez esse filme, que retrata um pouco o que aconteceu depois da ruína da Segunda Guerra, né? Daquela destruição, principalmente naquele cenário onde a guerra aconteceu, na Europa, na Rússia, em tudo quanto é lugar, uma destruição catastrófica, né? E emerge, então, na própria Inglaterra, que foi destruída, esse exemplo que eu vou contar, e o filme também retrata essa experiência, era a questão de como, depois da Segunda Guerra, esse filme chama-se O Espírito de 45, que começou a ter a construção de uma coisa que vem antes da guerra, de como é que a gente vai reagir a essa destruição que deixou todo mundo acachapado mesmo, né? Então, nessa destruição, começa a construção também do estado de bem-estar social inglês. E tem um relatório feito por uma pessoa, mas obviamente ele é a encarnação de um processo social. Ele não é o único, mas o nome do relatório acabou sendo o nome dele, que é o William Beveridge. Esse cara, esse relatório do Beveridge, que é considerado uma das linhagens dos sistemas de bem-estar social do mundo, ele foi um best-seller.
As pessoas liam ele em tudo quanto é público, tudo quanto é boteco, se fosse aqui no Brasil, em tudo quanto é boteco, todo mundo discutia, debatia o relatório do Beveridge, que foi a estruturação do Sistema Nacional de Saúde inglês, que é um sistema nacional universal, com financiamento fiscal diferente do bismarckiano, que é da Alemanha, que é um financiamento tripartite entre governo, sindicatos e governo, patrões e trabalhadores, né? Mas ambos fruto de lutas políticas enormes naquelas sociedades anterior, tanto que quem vira ministro, o Churchill, que tinha feito uma liderança importante na Inglaterra contra o nazismo, não sei o que lá, ele foi derrotado na eleição, logo depois da guerra. E quem ganhou foi o Partido Trabalhista na Inglaterra, e quem assume, inclusive, o Ministério da Saúde e Habitação, e aparece isso nesse filme, é um cara chamado Anthony Bevan, que era um líder sindical, foi eleito deputado, era um líder trabalhador. E o Ministério da Saúde foi ele o condutor da experiência da implantação do sistema de saúde inglês, que é, até hoje, um sistema com todas as tentativas de destruição dele, que são inúmeras. E eu vou contar uma delas só para poder fazer uma analogia do contexto internacional que a gente vivia nesse momento da construção do Sistema Único de Saúde, que era exatamente... Então, foi implantado isso com essa luta enorme da sociedade inglesa, um sistema que até hoje resiste, que mais de quase 90% da população inglesa está dentro do sistema de saúde inglês. Então, é muita coisa, não é uma coisa residual. Porque depois eu vou contar também o nosso orçamento aqui, como é que é. O orçamento é 85% do orçamento fiscal inglês vai para isso. Então, e na época da década de 70, que foi mais ou menos o processo da construção e organização de um movimento no Brasil chamado Movimento da Reforma Sanitária Brasileira. Esse movimento da reforma sanitária brasileira também dialogava com outros movimentos a nível mundial, o movimento italiano, outros movimentos, o Fadel com certeza tem muito a dizer sobre esse processo também. Mas, na verdade, o que eu estou querendo ressaltar é que a Margaret Thatcher, naquele período, tinha sido eleita era a primeira-ministra da Inglaterra, e o Reagan era o presidente americano. E a Margaret Thatcher, o grande adversário da Margaret, ela fez uma frase, duas, né? Uma, ela dizia, there is no alternative, não há alternativa, que ficou conhecido como TINA. O mundo acaba, não há mais sociedade, o que resta são indivíduos. Ela fez essa frase, acabou a sociedade, o que resta são indivíduos. Quer dizer, cada um por si não se salva ninguém, né? Porque se só resta indivíduo, primeiro que é uma farsa, entendeu? Não existe uma sociedade de indivíduos, porque todos nós estamos interconectados uns com os outros. As relações sociais, elas não vão desaparecer, porque a Margaret Thatcher disse que ela ia desaparecer. Então, é uma verdadeira fraude, né? É uma ideologia fraudulenta, hein? Uma fake, entendeu? Uma fake news. Então, na verdade, ela coloca essa frase, e era esse contexto que o Brasil vivia internacionalmente. Já havia toda essa transição do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro. Essa frase dela retrata isso, né? A era dessa financiarização e dessa loucura, ganha dinheiro jogando, essa jogatina do cassino internacional todo. E ela dizia isso, né? Teve uma queda de braço monumental com a classe trabalhadora inglesa. Uma delas, histórica, foi a luta contra os mineiros. A greve dos mineiros na Inglaterra durou mais de um ano. Eles tiveram apoio praticamente de toda a sociedade inglesa. Foi uma greve impressionante. E ela derrotou os mineiros, mas depois de um ano. Imagina uma greve com uma duração de um ano. Quer dizer, eu estou colocando esse contexto para ver como não há história na humanidade, nessa luta pela distribuição da riqueza, que não seja luta. Entendeu? Porque há uma riqueza na sociedade para ser distribuída em todo, desde a Revolução Francesa, antes mesmo dela, toda a história da humanidade, até o Piketty, que fez aquele livro Capital no século XXI, cuja grande contribuição dele
eu acho que é pegar uma série histórica, secular, do capitalismo, mostrando como a história do capitalismo é uma história de concentração de renda, de concentração de riqueza. E os únicos momentos em que isso não aconteceu foram momentos onde houve mobilização social e luta. Entendeu? E ele mostra isso claramente no livro dele, ele mostra os períodos que houve uma menor concentração de renda, maior distribuição de riqueza, ele até cita na Revolução Russa, ele coloca os movimentos operários na Europa, coloca todos esses momentos como momentos que acabaram impactando e construindo uma outra realidade social, porque é isso que a gente está falando. Se constrói uma outra realidade social. E essa outra realidade social construída, ela teve essa experiência inglesa que eu estou colocando como um destaque aqui, porque a gente também na construção do SUS aqui, apesar de todos os ditames do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, de todas essas organizações que diziam na época que a gente estava organizando o movimento da reforma sanitária, que não era possível ter direito universal à saúde, que era importante focalizar nas populações vulneráveis, nas populações mais pobres, ou seja, uma política pública de pobre para pobre, entendeu? Então, a pessoa que está lá desvalida, não sei o que lá, ela tem lá quase que uma caridade, entendeu? Quer dizer, não é um direito de cidadania. Então, mesmo com essas coisas preconizadas por essas agências internacionais, a gente vai na contramão e consegue fazer um enorme movimento nacional, que foi esse movimento da reforma sanitária, que teve envolvimento de academia, mas teve muito envolvimento de movimento popular, de movimento social. Eu mesma morava na Baixada naquele período, a gente tinha um movimento popular enorme ali, que era o movimento de associações de moradores. Participamos, inclusive, de fechamento da Dutra, de não sei mais o quê, enfim, uma luta que era uma luta também pelo direito à saúde, mas pelo direito a várias coisas, habitação, iluminação, saneamento básico, todos os direitos que, na verdade, todos nós temos, né? Então, essa luta do movimento da reforma sanitária, ela capta toda essa vitalidade da sociedade, que até estava dando o exemplo do próprio movimento operário de São Bernardo também. E, nesse processo, a gente começa a organizar o que foi um marco, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Quer dizer, das 3 dimensões que eu acho super importante do movimento da reforma sanitária, eu acho que uma dimensão é essa democrático-participativa, a outra dimensão, eu acho que é a dimensão epistemológica, que é da construção de um novo campo de conhecimento, que eu vou comentar sobre isso, e a dimensão civilizatória. Quer dizer, a gente estava, na verdade, construindo um outro projeto de sociedade, de uma sociedade solidária, um projeto de uma sociedade que pudesse estar realmente, não era a sociedade dos indivíduos, era uma sociedade solidária que pudesse uma pessoa se importar com o outro e construir direitos universais. Então, a 8ª conferência, ela foi uma conferência muito importante, porque, claro, pelo próprio nome, houveram 8 antes dela. Sendo que a única que houve uma participação um pouquinho maior foi a 3ª Conferência Nacional de Saúde, que era na época até do governo do Jango, porque todas as outras conferências, elas foram conferências que tiveram uma participação de técnicos, aquela ideia de que só técnico entende de política pública, é uma coisa muito restrita. A 8ª, ela foi assim, abriu para a sociedade brasileira a participação. E foi até por algumas pessoas criticada, dizia assim, mas não vai dar certo, porque imagina uma conferência com essa multidão, nunca vai resultar em nada. Quer dizer, na verdade, foi uma conferência com mais de 5.000 delegados que participaram da 8ª conferência, de vários segmentos. Já estava lá movimento negro, população indígena, mulheres que organizaram antes da 8ª, porque a 8ª foi um processo que antecedeu e que posterior a ela se continuou. Teve conferência da mulher, conferência da saúde indígena, conferência da saúde do trabalhador, emocionante, porque nunca tinha havido uma coisa desse tipo. Quer dizer, então era um processo que era multitemático e que teve como escoadouro a 8ª Conferência Nacional de Saúde.
E era verdadeiramente uma felicidade pública aquilo, porque a última plenária, teve 147 grupos de trabalho, a última conferência, a última plenária durou mais de 24 horas e ninguém se cansava, e o resultado, que eu até chamo a oitava, de uma verdadeira constituinte popular da saúde. Aquilo ali foi um processo constituinte, e nesse processo constituinte se aprovou as diretrizes do que foi o capítulo do sistema de saúde dentro da Constituição de 88. Nada mais, nada menos do que isso. Quer dizer, então é uma coisa bastante vigorosa, e só realmente por conta deste processo altamente participativo é que a gente resistiu e terá potência para resistir à destruição presente que se avizinha. Então, esse processo da reforma sanitária teve essa perna, a civilizatória, que era contrariar todos os preceitos dos ditames internacionais, a questão da democracia participativa, radicalmente participativa, porque aquilo ali deixou uma marca, porque você tem hoje, por exemplo, conselhos municipais, mesmo que seja cooptado, seja isso, seja aquilo, mas você tem um vigor. Depois disso também se cria uma estrutura nacional que não é nada trivial. Você tem mais de 5.000 municípios com secretarias municipais. Quem conheceu aquilo naquele momento sabe que isso não existia. Não existia Secretaria Municipal de Saúde, nem nada disso. Aquilo ali era um deserto radical. Quer dizer, então, você construir essa arquitetura de uma política pública é uma coisa absolutamente até emocionante, porque mostra que potência tem a população brasileira quando se organiza, quando se junta para construir uma política pública. Então, esse processo teve essa dimensão civilizatória, democrático, participativa, e a terceira, que eu acho sempre importante a gente destacar, que é a questão do conhecimento, que a gente pode dar o nome de epistemológica, mas é a produção do conhecimento e de um campo de conhecimento, que foi, no nosso caso brasileiro, a construção do campo de conhecimento da saúde coletiva. Isso não existia, isso foi uma invenção do Brasil. Entendeu? Invenção do Brasil por pessoas tipo Aroca, tipo Cecília Donângelo, tipo Ézio Cordeiro, várias pessoas que acabaram contribuindo para a construção de um campo de conhecimento chamado saúde coletiva, onde você começa a trabalhar até com uma ideia que o Boaventura trabalha, que é uma ecologia de saberes. Esse campo de conhecimento da saúde coletiva, ele traz para dentro da saúde, sai a saúde desse modelo biomédico, única e exclusivamente de um único saber, de uma forma de organização da saúde baseada na coisa hospitalar, baseada nessa coisa hospitalocêntrica, e tira a saúde disso trabalhando com a ideia da determinação social do processo saúde e doença. Que o processo saúde e doença é muito mais amplo do que uma bactéria ou do que um agente etiológico qualquer causando um problema de saúde, mas é uma coisa determinada socialmente, seja pelo contexto do trabalho, seja por isso, por aquilo. Quer dizer, enfim, começa um processo tão plural e tão diverso na sociedade brasileira que ele é monumental. Se você vê, por exemplo, as políticas públicas que a gente construiu, essa coisa da estratégia da saúde da família, que é uma forma de você reorientar o modelo de atenção, porque se ele tem escala, se ele tem volume, isso reorienta radicalmente o modelo de atenção à saúde. Você, em vez de ter, eu vou pegar um exemplo ou dois, mas um é a atenção ao parto e ao nascimento. Por exemplo, a atenção ao parto e ao nascimento é uma celebração da vida, o parto e o nascimento. Não é um ato médico. Foi transformado num ato médico, porque no Brasil a gente tem uma epidemia de cesarianas, entendeu? Na rede pública, menos, mas na rede privada, até de planos de saúde, chega a ter 99% dos partos cesariana. Isso é transformar, entendeu, o parto patológico, cirúrgico, é naturalizar uma coisa que de natural não tem nada. Quer dizer, e organiza também, junto disso, porque isso é a forma da organização, mas subentendido a isso, tem toda uma despotencialização da mulher. A mulher não é mais protagonista, o parto não é mais dela, o parto é de uma instituição.
que faz um parto numa linha de produção. O médico tira lá, arranca o bebê, entrega o bebê para a mãe, entendeu? Uma linha de produção do modelo industrial. Quer dizer, então, essa coisa tem muitas consequências. E as consequências, ontem mesmo, eu e uma amiga chamada Marilanda, uma enfermeira obstétrica maravilhosa, demos uma aula lá na Emerge sobre violência obstétrica. E é uma coisa avassaladora, entendeu? Da turma, que eram, sei lá, mais de 40 mulheres que estavam na turma, todas tinham um relato de violência obstétrica, todas, sem exceção. Entendeu? Sem exceção. Então, é uma coisa assim absurda, porque é uma coisa que você tira a potência das mulheres, coloca ela ali que nem uma... É até bom depois ver um filme da Duca, Nascer no Brasil, que a Fiocruz fez uma pesquisa nacional de envergadura chamada Nascer no Brasil, que tem um vídeo que sintetiza essa pesquisa, que é lindo de ver, porque eu acho que dá para a gente uma noção do problema, para a gente também ter conhecimento para mudar. Porque sem ter noção do tamanho do problema, a gente não terá. Então, transformam então esse parto, e com essa mudança da reorientação da atenção, você começa aqui no Rio de Janeiro mesmo, a gente fez muitas lutas, caravana da vida, para redução da morte das mulheres no momento do parto, porque tem coisas que são inadmissíveis. Mulher morrer de parto é inadmissível. Bebê morrer no momento do parto também é inadmissível. Bebê nascer com sífilis congênita, como até hoje nasce no Rio de Janeiro, é uma barbaridade. Quer dizer, então como é que você tem um sistema de saúde que possa trabalhar com a vigilância em saúde? Se você tem uma atenção básica e uma rede volumosa, vigorosa, competente, qualificada, você incide sobre mais de 80% dos problemas de saúde da população no território. Quer dizer, juntando a saúde com a educação, com a assistência social, com o trabalho. Quer dizer, você pode ter metas ali naquela localidade onde toda a cidade se envolve, todo o bairro se envolve. Quer dizer, por exemplo, Nova Iguaçu, não podemos ter, se tivesse essa ideia, entendeu? Força, não podemos ter mulher morrendo de parto. Então, isso passa a ser não um problema de profissional de saúde, é um problema da cidade. É um problema da localidade, não é um problema... E as pessoas começam a apropriar, ter potência, ter poder. Sabe, essa coisa de você ter protagonismo e ter autonomia para poder decidir e escolher. Porque se você não tem uma pluralidade de informações e de conhecimento, você não tem nem como escolher. Nessa forma do atendimento ao parto, ao nascimento, hoje, você, mesmo numa coisa privada, você entra ali, senta aí, ou deita aí, que não sei o que lá. Quer dizer, ou quando não é violentamente maltratada. No caso das mulheres negras, então, são 4 vezes mais maltratadas só por questão de racismo, num país que tem como matriz a escravidão. Uma matriz escravocrata que não quer se ver livre, e o tempo inteiro é o que a gente está se deparando como agora. Quer dizer, o que as pessoas querem agora? Que todo mundo volte para a senzala, que você não discuta mais, coisa que trabalhador acha lindo não ter mais direito, entendeu? Acha maravilhoso não ter carteira de trabalho, entendeu? Viva, não tem mais carteira de trabalho, agora sou empreendedor, entendeu? Quando não percebe, entendeu? O que está defendendo é o bilhão do outro. Entendeu? Se a pessoa fosse bilionária, tudo bem, estou defendendo meu bilhão, entendeu? Sou bilionário, sou o Paulo Guedes, entendeu? Sou o Lerman, sou um bilionário, vou defender o meu bilhão, tá certo. Então, é importante a gente ter conhecimento para não ficar defendendo o bilhão do outro. E começar a defender políticas públicas concretas, como é essa política pública da área da saúde, que é, segundo todo mundo sabe, não precisa ser pesquisador de nada, é só você viver em qualquer lugar para mostrar como é enfrentamento da desigualdade por uma política como uma política de saúde. Por todas as razões, entendeu? Você enfrenta a desigualdade, que é o maior problema do Brasil. Aí inventa uma farsa, como muito bem diz um autor, que eu acho que a gente deveria ler mais, que é o Gessé de Souza, entendeu? Que ele coloca uma coisa, ressalta essa coisa da matriz escravocrata e coloca como a gente é manipulado o tempo inteiro, entendeu? Até para dizer, não, a grande agenda do Brasil é corrupção. Gente, a corrupção está aí no poder, é uma máfia, milícia com não sei mais o que, com não sei mais o
o que, que eu não sei mais o que, entendeu? Então você fica estonteado com uma falsidade que toda vez que o Brasil tem uma política de ínfima distribuição de renda, ínfima, um fio de cabelo de distribuição de renda, porque quando se realiza uma ínfima política de distribuição de renda, o fulano é corrupto, não sei o que lá, foi assim com Getúlio, foi assim com Janco, foi assim com Juscelino, é uma história que a gente precisa entrar nessa história para entender por que a gente está o tempo inteiro repetindo essa história, né? Tem até um americano lá, o Noam Chomsky, que ele coloca uma coisa interessante, que ele diz o seguinte: tem uma experiência que é um time com uma cor de camisa, um outro time com uma outra cor de camisa, e aí ele pede para as pessoas ficarem contando quantas vezes cada time pegou a bola. Aí todo mundo vai contando, fica fixado ali, estou contando a bola do time tal, estou contando. Aí acaba a pesquisa e ele pergunta quantas vezes o gorila apareceu na tela. Aí ninguém tinha visto o gorila, entendeu? Um gorila, não era nem um mico. Era um gorila apareceu na tela e ninguém viu o gorila. Então, porque a gente fica o tempo inteiro distraído contando bolinha. Entendeu? Contando bolinha e não entra, entendeu? Numa discussão, fica distraído. Tá bom, vamos distrair. Tem até, ele escreve um outro livro chamado Mídia e Propaganda Política. Nesse livro, ele fala o seguinte, que lá pelas tantas, na Primeira Guerra Mundial, o Woodrow Wilson era presidente americano, e ele queria entrar na Primeira Guerra. Mas a população americana estava bem pacifista, não queria saber de guerra. Aí eles criaram uma comissão, chamada Comissão Clio. Essa comissão, em 6 meses, conseguiu transformar, pelo trabalho de propaganda, de não sei o que lá, uma população pacifista numa população com sangue nos olhos que queria guerra. Quer dizer, você consegue tirar de cada um de nós o pior. E consegue também tirar de cada um de nós o melhor. Entendeu? Você pode fazer isso. Então, moral da história. O jornalista, que eu esqueci o nome agora, mas o livro é fininho, pequenininho, eu posso depois até dar pro Fadel, ele mostra o seguinte, que ele diz assim: nós temos que construir um rebanho domesticado e distraído para a gente fazer aquilo que interessa. A gente quem é? Quem tem dinheiro. Entendeu? Nós vamos fazer o que quiser e deixa o rebanho domesticado, distraído, para a gente ficar fazendo o que quer. Como também foi na época do governo do Pinochet. O Milton Friedman, que era o professor de economia da escola de Chicago, foi assessorar diretamente o Pinochet lá, e ele dizia para o Pinochet: faz tudo rápido, enquanto está todo mundo desnorteado, ninguém está entendendo o que está acontecendo, que aí essa agenda da destruição tem que ser feita rapidamente para a gente poder chegar ao que a gente queria. Então, eu estou colocando esses exemplos porque isso é um contexto que a gente vivia também nesse processo todo. Ninguém sai desses contextos assim sem compreender melhor, porque a compreensão, o pensamento crítico, ele é fundamental, porque senão a gente não consegue sair dessa orelha movediça que a gente está. Como eu estava dando o exemplo dessa coisa do parto e do nascimento. Quer dizer, teve um momento aqui no Rio de Janeiro que a gente fez um movimento chamado Caravana da Vida, na saúde. Que era para quê? Para a gente ir nas maternidades, ver como é que as pessoas imaginariam um parto dos sonhos, digamos assim. E aí começamos a criar um movimento que era o movimento de casas de parto. Casas de parto, esse movimento, ele era maravilhoso. Eu ficava a vida inteira imaginando imagina uma casa de parto no Complexo do Alemão, uma casa de parto aqui na Maré, na Rocinha. Seria uma maravilha, porque muita gente hoje percebe que quem não recebe bem quem nasce, como esse nascimento, ser comemorado, uma celebração, um acontecimento maravilhoso, e não uma violência contra a mulher, uma violência contra a família, mortes inevitáveis. 90% das mortes maternas são evitáveis. Quer dizer, então, é uma coisa que você não constrói saúde, você constrói doença, e pior do que construir doença, você constrói mortes evitáveis. Quer dizer, e acaba incidindo numa outra coisa que muita gente pesquisa hoje, que se uma sociedade recebe bem quem nasce, ela também interfere numa outra grande epidemia que a gente tem, além da de cesariana, da epidemia de violência.
Quer dizer, você começa a construir relações mais amorosas, mais respeitosas entre as pessoas. Quer dizer, da mesma forma, vários outros exemplos na área da saúde, por exemplo, a questão da atenção à saúde mental, que é um outro exemplo super importante, porque não há sofrimento mais difícil de se lidar do que o sofrimento psíquico, mesmo do ponto de vista da atenção à saúde destas pessoas. E muitas vezes você acaba criando instituições que são instituições, botar aquilo como um depósito. Eu mesmo visitei na época a colônia Juliano Moreira, e que era uma verdadeira loucura. Você chegava lá, eram as pessoas deitadas no chão comendo lavagem. Quer dizer, você degrada a vida a um limite do limite, do limite, do limite. O próprio Juliano Moreira foi vítima disso, né? Aliás, a gente tem que começar a ler mais os nossos autores brasileiros. Tem o Machado de Assis, outras pessoas. Exatamente. Entendeu? Que a gente começa a perceber, entendeu? Como a gente tem muita coisa boa que vai ficando sufocada, asfixiada, quase sem respiração, entendeu? Então, nessa coisa da saúde mental se construiu uma coisa de uma potência, trabalhando com essa ideia da ecologia de saberes, que é a rede de atenção psicossocial. Essa rede de atenção psicossocial, ela contribuiu muito para você deshospitalizar. Aquele dinheiro que era dado, por exemplo, que era 10 salários mínimos para manter a indústria da loucura, os donos da indústria da loucura bilionários, entendeu? Como também a indústria da velhice, que era pegava os idosos com a sua aposentadoriazinha, a família quase que interditava o idoso para ficar com aquela aposentadoria, botava dentro de uma coisa que aqui no Rio de Janeiro tinha coisa que eu chamei até dos porões da cidade, que eram casas que não eram nem conveniadas com nada, entendeu? As pessoas, e todas essas instituições, elas têm aquele cheiro típico, seja o asilo, seja a prisão, seja o hospício, tudo tem aquele cheiro da degradação, aquele cheiro da miséria humana chegada às últimas consequências impostas às pessoas, porque não precisava ser assim, entendeu? Simples assim, não precisava ser assim. Quando você faz o programa de volta para casa, da rede de atenção psicossocial, o que você faz? Você pega aqueles 10 salários mínimos que eram dados e começa a dar um recurso para a família, porque não é fácil você lidar. Então a família fica com um apoio, e isso é a solidariedade social da sociedade. Todo mundo se importa com todo mundo. Da mesma maneira, um idoso, se você vai para uma desses asilos, a pessoa que já tem faz um derrame, que poderia também ter sido evitado, se você tem uma rede de atenção básica, trabalhando não a hipertensão que vai nem saber que tem, o dia que sabe é porque já fez um derrame, e que se já fez um derrame, vai às vezes para um asilo, e aquela imobilidade, ela é potencializada, porque você, em vez de estimular uma autonomia, você estimula uma dependência, e como eu vi com meus próprios olhos, o caso da clínica Santa Genoveva. Aquelas pessoas que morreram ali, que foram 102 idosos em menos de um mês e pouco, entendeu? Elas foram dopadas, elas não morreram. No prontuário que a gente analisou, um por um, nenhum deles era como tinha na época aquela autorização de internação hospitalar, chamada fora de possibilidade terapêutica, que acabou, por causa da construção do Sistema Único de Saúde. Mas na época tinha essa aberração, entendeu? Porque você, com uma autorização de internação hospitalar que diz que você é fora de possibilidade terapêutica, você já entra numa mão com ela e na outra com atestado de óbito, entendeu? Porque ninguém está esperando que você saia daquilo. Então, na verdade, quando a gente analisa o pontuário, primeiro que tinha até gente que não era idosa, mas que entrou ali por uma série de circunstâncias, e você vê que era uma associação de haloperidol com benzodiazepínico totalmente contraindicada, e essas pessoas morreram desidratadas, desnutridas e dopadas. Quer dizer, para nem reclamar de nada. Quer dizer, então, esse era o sistema de saúde vigente que a gente vivia, e essa foi a disputa da construção de um sistema de saúde que tivesse base territorial e familiar, que pudesse ter uma outra dinâmica, uma outra lógica, que outros profissionais entrassem dentro dessa dinâmica, como profissional de várias áreas. É uma coisa interessantíssima esse processo de construção. Hoje, nós estamos num grande desafio, porque essas políticas, elas estão profundamente ameaçadas, né? Porque o que está em curso no Brasil hoje
primeiro, a liquidação da Constituição de 88. Essa Constituição de 88, ela foi uma Constituição fundamental para ter os direitos sociais. Ela poderia até ter sido mais radical, mas foi possível naquele momento. Mas o possível naquele momento assegurou: direito à saúde é um direito de cidadania, não é uma mercadoria, não é só quem tem direito a dinheiro, a isso e aquilo, que vai ter acesso à saúde. Da mesma maneira como a construção do sistema de previdência social, que foi uma outra grande construção que tem a dimensão saúde, que tem a dimensão assistência social e que tem a dimensão aposentadoria, pensão, previdência. Então, esse sistema de previdência social solidário, que tem não só no Brasil, mas em vários países do mundo, eu não sei se vocês já leram agora até um trabalho da OIT, que pega 35 países do mundo, onde foi feito o sistema da capitalização, que é essa proposta que está em curso no Brasil hoje, e que não deu certo no Chile, que é o exemplo que eles estão querendo colocar como uma coisa, um objetivo de todo mundo. Lá, o idoso, quando chega na idade de usufruir, está ganhando menos da metade de um salário mínimo de lá. Quer dizer, provocando, se matando e se matando. Quer dizer, então, na verdade, essa gente não está pouco se lixando para a gente. Essa é que é a grande verdade. Entendeu? É um mundo para menos de 1%, e esses menos de 1% estão pouco se ligando para os 99%. Então, pode ter morte de mulher no parto, pode ter não sei o que lá, pode todo mundo ficar desassistido, pode ter tuberculose graçando que nem, pior do que no Congo. Na Rocinha, 4 vezes mais a incidência do Congo. Quer dizer, então, é uma situação que exige cada vez mais robustez num sistema como o SUS. E não ao contrário, não a sua liquidação. A gente precisa de um SUS robusto. Hoje, por exemplo, a gente tem 25% da população brasileira, ela pode pagar, digamos assim, planos e seguros de saúde. 75%, 80% da população não. Então, como é que ficará essa 70%, 85% da população? Exatamente ao contrário do que aconteceu na Inglaterra. Que na Inglaterra, mesmo com toda a detonação do Sistema Nacional de Saúde inglês, ele está lá de pé. Agora, em 2019. Não é uma coisa, não acontece. Não, está lá. Entendeu? Tem resistência e está de pé. Quer dizer, tem problema? Deve ter, muitos. Entendeu? Mas está lá resistindo e existindo. Mais do que resistindo, existindo. Então, esse tipo de situação é que eu acho que a gente tem que ver nas várias áreas, desde essa questão das linhas, das várias políticas, atenção ao parto, ao nascimento, tuberculose, enfim. É uma infinidade de questões que esse modelo nosso, da estratégia da saúde da família, daria conta. E agora, nós estamos num processo também, que é um processo que eu acho que tem que ser, tal como a 8ª conferência, a gente trabalhar para a 16ª Conferência Nacional de Saúde, que vai acontecer agora em agosto, que ela está sendo chamada corretamente pelo Conselho Nacional de Saúde, que estão tentando destruir vários, né? Já houve um decreto para o fim de vários conselhos nacionais das várias políticas públicas, né? Mas o da saúde eles não estão ousando, porque até agora não ousaram tentar destruir. A conferência está convocada, estamos trabalhando como se ela fosse acontecer, até porque se ela não for acontecer a gente vai fazer ela de qualquer maneira. Então, esse tipo de... Então, esse é o espírito que está, porque da mesma maneira como tinha o espírito de 45, que eu falei há pouco tempo atrás, 88 também teve um espírito, que é o espírito de 88. Esse espírito de 88, que era um país solidário, de políticas públicas, ele está aí. Ele está aí em nós. Ele está aí em nós. Ele não está aí vagando sem corpo, sem alma. Está aí em nós. Então, essa coisa, eu acho que ela é muito séria, porque se a gente não incorporar esse espírito, a gente vai ver, por exemplo, como aquela família que estava indo para um chá de bebê, o homem, só porque era preto, levou 80 tiros do Exército Brasileiro. Foi metralhado pelo Exército Brasileiro. O que é isso, gente? Para mim, isso aí é o ponto de não retorno. Que é uma sociedade que não se levanta contra isso, tá todo mundo zumbi, entendeu? Porque você pode ser o próximo, amigo. Qualquer um de nós pode ser o próximo. Ser fuzilado pelo Exército Brasileiro com 80 tiros,
entendeu? A Marielle ser morta do jeito que foi, entendeu? Essa executada barbaramente, quer dizer, a gente já está com muitas vítimas e com muitos assassinatos desse processo todo, né?